palavra de Deus em Lucas, capítulo 11, versículo 9, diz assim: Por isso, isso é o próprio Jesus falando, tá? Por isso eu digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Cara, aqui é o próprio Jesus falando, né? E esse texto ele traz pra gente alguns pontos que eu quero falar contigo. A gente, né, traz na nossa vida do dia a dia uma dinâmica muito forte de quando a gente vai orar, a gente vai pedir alguma coisa a Deus. E não tem problema nisso. O que não é legal é que a gente só fale com Deus para pedir, né? E se tem uma coisa que é importante da gente entender sobre a oração, é que a gente precisa orar com fé. E a fé é a certeza daquilo que não se vê, a convicção das coisas que se esperam. Se você está esperando alguma coisa, você vai pedir a Deus. E quando você pede em fé, crendo que se você bater a porta, ela será aberta, né? Se você busca, você vai encontrar. Se você peça, lhe será dado. Quando você lê isso aqui, entende que é a palavra de Deus, e entende que Deus não mente na sua palavra, que Ele é fiel à sua palavra, você só precisa pedir uma única vez. Como assim, Guilherme? Mas às vezes demora para acontecer. Sim, demora. E você não vai deixar de orar por isso. Mas você não vai orar pedindo novamente. Você vai orar agradecendo. Você pede uma vez e você ora 1 milhão de vezes novamente até acontecer, mas você já ora agradecendo, crendo que o que você pediu lhe será dado. Crendo na certeza daquilo que não se vê, na convicção daquilo que se espera, porque você pediu a Deus. E o que é mais importante é que você peça com base na sua palavra. Jesus conquistou para a gente uma herança incomparável. A obra perfeita e consumada de Jesus na cruz nos tornou filhos. Hoje nós não somos mais servos, como era o povo na antiga aliança. Hoje nós, pessoas da nova aliança, gente da nova aliança, quando a gente aceita e reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente se torna filho. A gente é adotado como filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu já falei isso, eu repito, meu irmão, se você não entendeu herança, você ainda não entendeu graça. Se você não entendeu graça, você não entendeu nada. Você precisa buscar, irmão, revelação de quem Deus realmente é e quem nós somos em Cristo. E eu vou te dar uma pista aqui que é a base de tudo isso. Nós somos filhos, filhos de Deus, filhos incondicionalmente amados. E é por isso que Jesus fala aqui, né? O pai, qual o pai do meio de vocês, se um filho pedir um peixe, lhe dará no lugar disso uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ele tá associando a relação de nós com Deus como a relação de um pai com filho, porque é assim que Deus se coloca na nova aliança. Toda vez que Jesus fala do pai, ele chama Deus de pai. O único momento em que Deus chama Deus de Deus é quando ele está na cruz, que ele tomou o nosso pecado sobre ele e ele teve a separação, né, da Trindade. Mas ele traz, inclusive na oração do Pai Nosso, que a gente chame Deus de Pai, porque é essa relação que Ele quer conosco, pessoas da nova aliança. E então você precisa se relacionar com seu Pai e pedir que o Espírito Santo te revele quem Ele realmente é e quem você é em Cristo, né? A partir do sacrifício da obra de Cristo. O versículo 13 diz, né? Portanto, vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nós já temos o Espírito Santo. A partir do nosso novo nascimento, a gente já tem o Espírito Santo habitando em nós. O que a gente precisa é treinar a nossa mente, é desenvolver um discernimento, uma capacidade de conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. E aí, tudo que a gente pedir nos será dado. Em João 15, versículo 7,
Jesus novamente fala assim, ó: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos, darão muitos frutos. O que isso aqui nos traz, né, corroborando com Lucas 11, é que a gente precisa entender e conhecer a palavra de Deus, aquilo que é a nossa herança, aquilo que Deus tem para nós, as promessas. Porque a partir do momento que a gente estiver cheio da palavra, que a nossa mente estiver cheia da palavra, estiver sido renovada na palavra, o que a gente pedir já é o que Deus quer nos dar. Imagina alguém orando: Deus, me deu uma família. Deus olha de cima e fala assim: que pedido bom, eu já queria te dar. Deus, me deu um ministério que eu possa ganhar uma geração. Deus olha de cima: filho, que pedido bom, eu já queria te dar. Então, quando as palavras de Deus permanecem em nós, né? Quando a gente permanece em Jesus, as palavras de Deus permanecem em nós, o que a gente pede já é o que Deus queria nos dar. E aí será concedido. Deus é fiel à sua palavra. Deus não mente. O que ele tem disponível para nós na palavra, a gente pode pedir crendo que a gente já recebeu. Não porque a gente merece, não por causa do nosso esforço, não porque a gente ora muito, jejua muito. Não é por isso, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso mérito, pelo nosso merecimento. Nunca vai ser. A gente nunca vai ser digno de usufruir da herança que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. É dado, é de graça, é um favor imerecido. E a gente precisa cada vez mais ter revelação dessa herança para que a gente possa tomar posse, crendo. E a partir do momento que a gente permanecer em Jesus, as palavras dele permanecerem em nós, o que a gente pedir nos será dado. Talvez o tempo que demore para isso acontecer é o tempo que você precisa, não para Deus fazer. Essa ideia de que Deus não está demorando, Deus está caprichando, ela não se sustenta, porque um Deus que criou tudo que existe em 6 dias e descansou no 7º, né? Criou tudo que existe, tudo que você vê à sua volta em 6 dias, ele não precisa de tempo para realizar, né? Para criar, para gerar o seu milagre. Deus não precisa de tempo para gerar o seu milagre. Mas você precisa de tempo para estar preparado para receber o milagre, para ser maduro espiritualmente, para renovar a sua mente o suficiente para que você possa receber o milagre que Deus já preparou para você, já está pronto nas regiões celestiais. Que essa palavra tenha te ajudado, meu irmão. Se você gostou, compartilha. Eu sei que veio alguma pessoa na sua mente. Pega o botão agora e compartilha esse vídeo. E se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos, tá? Que Deus te abençoe. Um bom dia para você.